Fala, galerinha da Bio! A aula de hoje ainda é continuação da genética mendeliana. Estamos na terceira aula de genética mendeliana, valeu? E a aula de hoje vai ser sobre o dihibridismo, ou segunda lei de Mendel. Nessa aula você vai aprender o conceito de dihibridismo, você vai entender o dihibridismo na concepção dos conhecimentos atuais sobre cromossomos homólogos e genes alelos. Valeu? Você vai entender o cruzamento clássico mendeliano no dihibridismo, que ajudou ele a entender por que as características são independentes. E no final vem a cereja do bolo, que é quando você vai entender as relações entre a segregação independente de Mendel e a meiose. Beleza, gente? Valeu, galerinha! Um abraço aí, aproveitem essa aula, que essa aula é difícil e cai bastante nas provas, valeu? Beijão! Fala, galerinha da Bio! Vamos começar nossa aula agora sobre a segunda lei de Mendel, ou o dihibridismo. Mas o que seria essa segunda lei ou dihibridismo? É muito simples, galera. Quando Mendel estudou apenas uma característica, ele chamou de monohibridismo. Agora, quando ele estudou duas características ao mesmo tempo, dihibridismo. Então, o dihibridismo é o estudo de duas características genéticas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E se ele tivesse estudado 3 Barney, aí seria polihibridismo. 4, polihibridismo. 5, polihibridismo e assim por diante. Valeu? Fala, galerinha! Antes de explicar o cruzamento clássico de Mendel, vamos escolher duas características para a gente estudar, valeu? Vamos escolher a cor e a textura das sementes de ervilha, joia? Lembre que em relação à cor, a semente pode ser amarela ou verde. Em relação à textura, ela pode ser lisa ou rugosa, certo? Mas na segunda lei a gente estuda as duas ao mesmo tempo. Então os fenótipos em relação à cor e à textura podem ser de 4 tipos. A ervilha pode ter o fenótipo amarela lisa, beleza? Ela pode ter o fenótipo amarela rugosa. Ela pode ter o fenótipo verde lisa e pode ter o fenótipo verde rugosa, beleza? São esses 4 fenótipos, considerando as duas características envolvidas, joia? Lembre também que para cada fenótipo existe um fator. Então, por exemplo, a ervilha amarela lisa, ela tem um fator Vzão para a cor amarela e um fator Rzão para a textura lisa. Lembre que amarelo e liso são os dominantes. A ervilha amarela rugosa, então, vai ter um fator Vzão para amarelo e Rzinho para rugoso. A ervilha verde lisa vai ter o Vzinho para verde e o Rzão para lisa, joia? E a ervilha que é recessiva para os dois, ou seja, ela é verde e rugosa, então ela vai ter o fator Vzinho para verde e Rzinho para rugosa, beleza? Aí são os fatores hereditários, que hoje nós chamaríamos de genes, joia? Agora lembre, gente, que as ervilhas não apresentam só um fator para cada caráter. Elas apresentam um par de fatores para cada característica. Por exemplo, ó, a ervilha amarela lisa, ela vai ter um par para amarelo e um par para lisa. Como amarelo é o dominante, então ela vai ser Vzão traço. Esse traço quer dizer que ela pode ser Vzão Vzão ou Vzão Vzinho. Da mesma forma para a lisa, já que lisa é o dominante. Então, no geral, ela vai ficar com o genótipo Vzão traço, Rzão traço. Beleza? Esse é o duplo dominante. Joia? A ervilha amarela rugosa, ela vai ser Vzão traço, Rzinho, porque o rugoso é o recessivo e só em dose dupla. Joia? A ervilha verde lisa vai ser Vzinho, Rzão traço, porque o dominante é o Rzão, que é o liso, pode ser Rzão ou Rzão. Lembre que o dominante basta um gene para ser dominante.
E por fim, o duplo recessivo, que é o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, vai ser a ervilha verde rugosa, beleza? Esses são os genótipos possíveis que nós vamos trabalhar, valeu? Vamos agora para a segunda lei de Mendel, para o cruzamento clássico, beleza? Fala, galerinha! Vamos começar agora o cruzamento clássico da segunda lei de Mendel, do dihibridismo, valeu? E Mendel, na segunda lei, ele escolheu duas características ao mesmo tempo para estudar. Nesse caso aqui, vamos estudar a cor e a textura da ervilha ao mesmo tempo, joia? Lembre que Mendel estudou 3 gerações e ele começou com a geração P, chamada parental. E a regrinha da geração P é que ele colocaria para cruzar 2 variedades puras. Nesse caso, ele cruzou uma amarela lisa pura com uma verde rugosa pura, beleza? Lembre que a ervilha amarela lisa pura, ela só tem fatores para amarela e só tem fatores para lisa. Então ela seria com o genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, beleza? Já a ervilha recessiva, que seria a verde rugosa, ela teria em dose dupla os 2 fatores. Ou seja, ela seria Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, beleza? Joia. Bom, se eu cruzar uma com a outra, vai ser uma fecundação cruzada, eu vou precisar analisar os gametas. Lembre que os gametas de uma planta são haploides, formados por meiose, joia? Então, se a planta é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, na hora de fazer o gameta, o Vzão separa do Vzão e o Rzão separa do Rzão. Então, os gametas vão ter um fator de cada tipo. Então, vai ser o gameta Vzão, Rzão, joia? Já o gameta da planta verde rugosa vai ser Vzinho, Rzinho. Lembre que os gametas não têm pares, tem um gene de cada tipo, um fator de cada tipo, joia? Beleza. Se o gameta Vzão, Rzão fecundar o gameta Vzinho, Rzinho, vai dar origem a uma planta dihíbrida na geração F1, joia, gente? Essa planta vai ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Bom, como o Vzão manifesta o amarelo, então o amarelo aí nesse caso vai manifestar e vai ser o dominante. E no caso o Rzão manifesta liso, então o liso vai ser o dominante. Então a geração F1 vai ser 100% amarela lisa, joia? Vai ser 100% dominante e vai ser 100% híbrida, nesse caso dihíbrida, joia, galera? Bom, só que Mendel não parou por aí. Ele pegou a geração F1 e botou para cruzar com ela mesma, ele fez autofecundação. Então vai ser como, Barney? Vai ser assim, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, de uma plantinha, e Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho da mesma plantinha. Só que lembre que a flor dela tem tanto a parte masculina como a parte feminina. Então produz tanto o pólen, que é o gameta masculino, como a oosfera, que é o gameta feminino, beleza? Joia. Só que essa planta que é híbrida, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, na hora de fazer os gametas, vai ter que separar o Vzão do Vzinho e o Rzão do Rzinho. Só que o Vzão não está preso ao Rzão e nem está preso ao Rzinho. Então a combinação do Vzão com Rzão e do Vzão com Rzinho é possível, ou seja, é ao acaso. Então a plantinha macho, a parte masculina, poderia produzir 4 combinações genéticas possíveis, que seriam Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Beleza? Bom, isso é a parte masculina. A parte feminina, como nesse caso aí é autofecundação, é igual, então seriam os mesmos 4 tipos, que seria Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Valeu? Nesse caso eu tenho 4 tipos de gametas do macho, 4 tipos de gametas da fêmea. Bom, se eu fizer os cálculos, cada um pode fecundar qualquer um, né? Então, a chance do gameta Vzão, Rzão fecundar o gameta Vzão, Rzão da fêmea, ou Vzão, Rzinho, ou Vzinho, Rzão, ou Vzinho, Rzinho, a chance é a mesma. Então, qualquer um desses 4 poderia fecundar qualquer um desses 4. Então, isso daria um total de 16 combinações possíveis. Que desse jeito que eu fiz aqui, através das setinhas mostrando cada uma delas, fica impossível de você organizar isso mentalmente. Aí o rapaz chamado Punney, ele organizou uma tabela
E essa tabela organiza esses cruzamentos. Essa tabela foi conhecida como quadrado de Punnett ou quadro de Punnett. Joia? Eu vou ensinar vocês a fazer pela tabela, mas depois vocês vão fazer sem a tabela, porque sem a tabela é muito mais prático e ganha tempo na prova. Por exemplo, o Enem, imagine, 90 questões, quase 3 minutos para cada uma questão. Então tem que ser mais ágil, mais rápido. Fazendo uma tabela dessa, você perde tempo para outras questões, valeu? Então vamos lá. Bom, essa tabela consiste em colocar os gametas do macho e os gametas da fêmea, só, certo? Sendo que o gameta do macho pode fecundar o da fêmea. Então dessa forma você vai encontrar todas as combinações possíveis. Por exemplo, ó, o Vzão, Rzão, fecundando com Vzão, Rzão vai dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Beleza? Só que se o Vzão, Rzão fecundar o Vzão, Rzinho, vai dar Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. E assim por diante. Observe que desse jeito eu vou colocar, ó, um por um resultado possível. São os 16 resultados possíveis. Bom, tá aí os 16 resultados que eu coloquei para vocês. E a partir daí a gente tem como calcular, a gente tem como mensurar, a gente tem como entender como foi o resultado da geração F2. A geração F2, então, ela vai ter todos os 4 fenótipos possíveis, beleza? Ela vai ter plantas que são amarelas lisas, vai ter plantas com ervilhas amarela rugosa, vai ter plantas com ervilhas verde lisas e plantas com ervilhas verde rugosas. Todas as 4 possibilidades aparecem, certo? Mas vamos calcular a chance de cada uma delas. Primeiro, vamos calcular a chance de nascer amarela lisa. Lembre que o genótipo para amarela lisa, eu coloquei lá no slide anterior. Lembre que o genótipo para amarela lisa, ele é Vzão traço, Rzão traço. Então, na tabelinha que a gente construiu aqui, todos que forem Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa, a gente vai colocar como amarela lisa, certo? Então vamos contar agora aqui, ó, um por um, vá. Bom, se você observar, após a contagem, deu 9 possibilidades, num total de 16. Então a chance de nascer amarela lisa na geração F2 é de 9/16, certo? Vamos fazer a mesma coisa para a textura, quer dizer, para a cor amarela com a textura rugosa. Para ser amarela, Vzão traço, que é o dominante. Mas para ser rugosa, tem que ser em dose dupla, tem que ser Rzinho a Rzinho. Então, nesse caso, a planta amarela rugosa seria Vzão traço, Rzinho a Rzinho. Olhando para a tabela, dá para ver que só tem 3 casos que são assim. Então, a chance de nascer amarela rugosa é 3 num total de 16 possibilidades. 3 para 16. Então, observe que amarela é um dominante e rugoso é um recessivo. Vamos para o próximo caso agora. No próximo caso, é um verde com a lisa. É uma ervilha verde para cor e lisa para textura. Observe que é um recessivo com um dominante. Então, nesse caso, vai ter que ser qual genótipo? Vai ter que ser Vzinho, Vzinho, Rzão traço. Joia? Bom, sendo assim, se você olhar na tabela, Vzinho, Vzinho, Rzão traço, só tem também, ó, 3 possibilidades. Então a chance de nascer recessiva com dominante é a mesma de nascer dominante com recessiva. Vai ser novamente 3 para 16. E por fim, o último, que seria o duplo recessivo, que seria o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, e só tem esse genótipo possível. Ele só tem uma chance de aparecer, que é essa última aqui no cantinho da tabela. Então seria uma chance em 16 possibilidades. Observe que somando 9 com 3, com 3, com 1, vai dar um total de 16 casos possíveis, que é o total da tabela. É o total de possibilidades da geração F2, beleza? Só que o vestibular quer saber de você, galera, 2 observações importantes sobre a segunda lei de Mendel. E a primeira delas é a proporção fenotípica da segunda lei. A proporção fenotípica da segunda lei é o seguinte, ó, é esse númerozinho aqui que apareceu aí, que é esse 9 para 3 para 3 para 1. Quer dizer o que, Barney? Que toda vez que eu cruzar 2 características ao mesmo tempo, eu vou ter 9 em 16 chances de dar o duplo dominante
eu vou ter 3 de dar um dominante com recessivo, 3 chances de dar o recessivo com dominante e uma chance para dar o duplo recessivo. Então fica 9, 3, 3, 1. 9 16avos, 3 16avos, 3 16avos e 1 16avos. Valeu? Beleza, essa foi a primeira observação. A segunda observação, gente, em relação à segunda lei de Mendel, é em que momento Mendel percebeu que a cor da ervilha é independente da textura. Porque ele poderia ter pensado que a cor amarela estaria presa à textura lisa. Em que momento ele percebeu que o amarelo e o liso não estão ligados? Ele percebeu isso na geração F2, quando surgiram os chamados fenótipos recombinantes. O que é um fenótipo recombinante, Barnil? É um fenótipo que tem uma combinação nova, uma combinação que não existia na geração parental. Observe que nesse exemplo a geração parental era amarela lisa e verde rugosa. Na geração F2 apareceu amarela lisa, apareceu. Esse fenótipo chama parental. Apareceu verde rugosa? Apareceu. A gente chama de fenótipo parental. Porém, apareceram 2 fenótipos que não existiam antes. O fenótipo amarela com rugosa e verde com lisa. Esses fenótipos mostraram que a cor amarela não está misturada ou ligada ou presa ao fenótipo rugoso da textura, certo? Ou ao fenótipo liso da textura e assim por diante. Então a cor e a textura são independentes. E essa foi a descoberta da segunda lei de Mendel, que os caracteres também são independentes. Valeu? Beijo, galerinha! E aí, galerinha, aprenderam tudo sobre segunda lei de Mendel? Aprenderam a fazer lá os cálculos sem a tabela? Essa é a parte mais importante desse conteúdo, valeu? Saber fazer os cálculos de dihibridismo sem precisar preencher aquela tabela imensa. Faz uma característica separada da outra e multiplica os resultados, valeu? Beleza, galerinha? Agora, ó, organiza aí na sua agenda o dia que você vai assistir a aula de exercícios. Então, ó, programa aí para você assistir essa aula e colocar em prática nas nossas apostilas, valeu? Beleza, galerinha? Um beijão para vocês! Esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito especialmente para vocês. E eu me chamo Barninho Bio, o Barney da biologia, valeu?